Cirurgia Robótica Meridional. Faz a vida acontecer. Olá, doutor. Bem-vindo ao podcast Cirurgia Robótica Meridional. Uma série de entrevistas com os especialistas de referência nessa área cirúrgica, trazendo as novidades na formação do cirurgião, casos clínicos reais, técnicas e descrições cirúrgicas. Um episódio novo de apenas 7 minutos com atualizações de vanguarda na medicina, todas as terças-feiras, exclusivo para médicos da rede Meridional. Hoje vamos ouvir o cirurgião especialista em cirurgias do aparelho digestivo, Dr. Isaac Walker de Abreu, falando a respeito de sua experiência em cirurgias para o câncer coloretal com o uso do Da Vinci Surgical System, um dos sistemas robóticos mais modernos do mundo. Bem-vindo, Dr. Isaac, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e debater sobre esse tema empolgante. O senhor é um cirurgião de referência no estado com larga experiência em cirurgia coloretal. Quais as dificuldades que o senhor sentiu ao operar com o robô? Na verdade, o robô trouxe uma grande facilidade para a gente que é cirurgião e gosta de operar. O cirurgião ele gosta de ver as estruturas com mais detalhes, fazer uma estrutura perfeita. E o robô permitiu isso pra gente, visualizar os tecidos em uma dimensão que antes a gente não tinha essa possibilidade, que é uma visão tridimensional. A gente consegue fazer movimentos com a mão, utilizando as pinças robóticas, que nem é mesmo possível fazer com a própria mão na cirurgia aberta. Então o robô trouxe uma grande facilidade e com isso a gente faz uma cirurgia mais perfeita. Isso traz uma grande segurança para os pacientes e traduz em resultados. O paciente acaba ficando menos tempo internado, ele tem uma recuperação mais rápida. Então, na verdade, o robô foi uma grande facilidade para a gente operar. As condições do paciente no pré-operatório alteram a indicação do tipo de cirurgia a ser realizada? É claro que a condição clínica do paciente no pré-operatório é fundamental o paciente indicar bem o procedimento que ele pretende ser realizado. Pacientes com múltiplas operações prévias, muitas aderências, qualquer acesso é bem dificultado, tanto na cirurgia convencional como aberta, quanto nas cirurgias minimamente invasivas, como a laparoscópica e até a mesma cirurgia robótica. Mas o que eu posso afirmar é que a cirurgia minimamente invasiva ela foi facilitada pelo acesso robótico. A própria sustentação dos tecidos e visualização dos tecidos e a energia utilizada na liberação de aderências, ela é muito melhor na cirurgia robótica. Então, diria que uma cirurgia bem indicada no pré-operatório é fundamental, mas que a utilização dos instrumentos corretos e principalmente essa nova tecnologia facilitou muito o acesso à cavidade abdominal e a realização de cirurgias mais complexas e tendo um pós-operatório mais tranquilo, com uma melhor recuperação. Podemos dizer que a robótica é um fator de preservação de órgãos? Falando especificamente da cirurgia coloretal, e dentre elas a gente pode citar a endometriose profunda, que atualmente eu tenho realizado bastante procedimento junto com a ginecologia. A cirurgia robótica permitiu a gente preservar mais órgãos. Se antes a gente só tinha uma opção de fazer mais uma cirurgia alargada na endometriose, hoje com a cirurgia robótica permitiu a gente fazer uma cirurgia mais econômica, mais preservadora de órgãos. Principalmente que essa doença, que é a endometriose profunda, acomete pacientes jovens, mulheres jovens em idade reprodutiva e pretendem muitas vezes engravidar. Então a própria cirurgia robótica permitiu que a gente fizesse ressecções menores. E a gente pode citar aí a ressecção intestinal mais econômica, retirando apenas o nódulo, a doença em si, não tendo que fazer grandes ressecções. Falando de cirurgias em regiões próximas ao ânus, o robô é sempre a melhor alternativa? Sem dúvida. Quando a gente fala de cirurgias mais complexas, intestinais, em que a gente precisa ressecar lesões próximas ao ânus, seja ela o câncer, seja a própria doença endometriótica profunda, quando acomete o reto ou o assoalho pélvico, a pelve ela é um limitante para a visualização e até mesmo para a manipulação dos tecidos.
Com o sistema robótico, a gente consegue uma visualização impressionante. A gente consegue manipular as estruturas com uma melhor visualização. E com isso a gente consegue fazer cirurgias em locais mais estreitos e de difícil acesso. E nesse caso, a pelve, né, é uma estrutura óssea limitada, e com isso o robô permite a gente manipular melhor e fazer cirurgias mais complexas. Então eu não tenho dúvida que quando a gente fala de pelve, né, estrutura óssea, um ambiente, né, difícil manipulação, o robô trouxe uma grande alternativa para a gente, e a melhor alternativa, sem dúvida. É lógico que em casos que a gente precisa deixar uma ostomia de proteção, a gente chama isso de uma ilostomia de proteção, a gente não vai hesitar em deixar, porque são cirurgias de alto risco, de fístulas, sangramento e deiscências. Então isso não muda muito a indicação, mas que permite uma melhor visualização. E outra coisa, a utilização do verde indocianina permite a gente visualizar a vascularização do tecido. Em casos que a gente tem dúvida se o tecido está bem viável ou não, isso impacta na anastomose, a gente utiliza uma substância injetada endovenosa e que permite ver com precisão, através da ótica do robô, a vascularização desse tecido. Então, em casos que a gente tem dúvida, e pode aumentar muito a segurança, evitando lesões como deiscências e fístulas no pós-operatório. Quais os principais riscos de lesões de estruturas anatômicas e como o robô pode minimizar esses riscos? Como a visualização do tecido, estruturas vasculares e nervosas é muito melhor e ampliada com o robô, hoje a gente tem o sistema Da Vinci XI, que é a melhor tecnologia existente atualmente. A gente consegue visualizar melhor o plexo nervoso. Citar exemplo aqui o plexo hipogástrico superior, o plexo hipogástrico inferior, nervo pudendo. E a gente consegue visualizar e preservar essas estruturas, minimizando os riscos no pós-operatório de uma bexiga neurogênica, da impotência, diminuindo as disfunções urinárias. Então, com certeza a gente consegue preservar estruturas e minimizar riscos e danos a essas lesões nervosas que podem impactar no pós-operatório. Então, trouxe um grande avanço nesse tipo de operação, e que a gente consegue preservar, ressecando a doença e preservar estruturas nobres. A mobilização do cólon e a ligadura de vasos são feitas por via laparoscópica em técnica mista? Quero deixar claro aqui que a cirurgia robótica é um tipo de cirurgia minimamente invasiva. Há muitos anos a gente realiza cirurgias videolaparoscópicas, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Ela já foi um grande avanço da cirurgia aberta convencional. Mas algumas cirurgias de grande porte, elas podem ser feitas por via laparoscópica, mas exige um grande treinamento, não tem a mesma facilidade que a gente hoje observou na cirurgia robótica. A gente pode utilizar a combinação de técnicas da via laparoscópica na cirurgia robótica, porque são cirurgias minimamente invasivas. Mas algumas cirurgias mais complexas, que antes a gente optava apenas por realizar por via convencional, cirurgia aberta, a gente acabou migrando para a cirurgia robótica, porque a gente viu um grande benefício e uma facilidade em realizá-las por via robótica. Eu posso citar aqui a cirurgia da hepatectomia direita alargada. A hepatectomia direita a gente sempre realizou por cirurgia aberta. É lógico que em grandes centros a cirurgia também pode ser realizada por via laparoscópica, e que não está errado, mas exige um grande treinamento, a visualização não é tão adequada, a câmara fica tremendo, e a dissecção, as suturas são mais complexas. A cirurgia robótica permitiu que a gente fizesse a cirurgia com mais perfeição. Então acabou que a gente passou direto da cirurgia convencional, no caso da hepatectomia direita, para a cirurgia robótica. E isso trouxe um grande avanço na recuperação do paciente, tendo ele ficado menos tempo internado na UTI, tendo alta mais precoce, menos dor. Acredito que isso é um grande avanço e esse caminho não tem volta. O resultado ele é muito superior.
A gente consegue sair da cirurgia falando, não, eu fiz uma cirurgia muito melhor do que eu faria na videolaparoscópica. A gente vê estruturas que a gente não visualizava na cirurgia laparoscópica, nem mesmo na cirurgia aberta. A proximidade dos tecidos que a ótica fica e a própria visão tridimensional e ampliada que a gente tem, eu não tenho dúvida que a gente vê melhor, faz uma sutura mais perfeita. É lógico que isso implica um pouquinho mais em tempo da cirurgia, mas no final a recuperação do paciente fica mais rápida. E sem dúvida, traz grandes benefícios para os pacientes na sua recuperação. Muito obrigado, Dr. Isaac Abreu, por sua participação em nosso podcast. E chegamos ao final do episódio de hoje. Esperamos que tenha gostado. Conte com a gente para mais informações. Basta ligar 27 3346 2095 ou enviar e-mail a robotica@redemeridional.com.br para você saber mais a respeito do Da Vinci Surgical System, a mais avançada tecnologia robótica do mundo. Até lá! Cirurgia Robótica Meridional. Faz a vida acontecer.